Graças a Deus, que a paz de Jesus esteja entre nós, que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus pela oportunidade de um trabalho no bem, bem como a direção espiritual e material desta casa, pela possibilidade de estarmos aqui hoje falando da doutrina espírita, o Evangelho redivivo do Mestre Jesus. Então, nossa conversa sobre hoje é muito interessante, porque é acerca de um dos pilares da crença, da fé espírita, que é a vida, o retorno à vida corporal, a encarnação dos espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Kardec pergunta porque tinha o objetivo de nos instruir acerca de tudo. E uma questão bem interessante é por que o espírito tem que estar no corpo físico? Por que ele tem que estar na vida do corpo físico? Então, qual é o objetivo? E os espíritos respondem que o objetivo é fazê-los, como ele usa aqui a palavra, fazê-los chegar à perfeição. Então, nós podemos raciocinar ao contrário, contrário senso, que sem a vida no corpo físico, o espírito não alcança a perfeição. Mas aí vem a questão, por que precisa da vida no corpo físico? Qual a necessidade do espírito estar ligado à matéria? É porque nós precisamos passar pelas experiências da vida. Lá no plano espiritual, nós estamos com a visão mais ampla, com a visão de espíritos imortais. Então não estamos sendo testados, porque é como se nós estivéssemos fazendo a prova com a cola. Nós temos uma visão mais ampla, nos olhamos como espíritos que não vão deixar de existir nunca. Olhamos os espíritos mais adiantados que nós, olhamos alguns com mais dificuldade do que nós, sofrendo. Então temos a possibilidade de fazer um balanço mais acertado acerca das experiências. Mas, na vida corporal, nós estamos submetidos, primeiro às intempéries, às necessidades, às dificuldades inerentes a um mundo de provas e expiações. As dificuldades de estar no mundo de provas e expiações e a dificuldade de estar na matéria no mundo de provas e expiações. Então, são dois aspectos. A matéria já é um aspecto que dificulta o espírito, porque diminui a sua percepção. Ele fica como que aprisionado. Então, imaginemos que nós, como espíritos imortais, tenhamos 500 sentidos. E como espíritos encarnados, estamos só restritos aos cinco e alguns com o sexto, que é a percepção extrasensorial ou a mediunidade. Os 5 sentidos, nós estamos restritos. O espírito fora do corpo físico, ele não precisa ter a ideia toda arrumadinha, como nós precisamos para compreender um assunto, início, meio e fim. Ele é capaz de olhar toda uma situação, ainda que as coisas estejam embaralhadas ou arrumadas de maneiras dispersas, e conseguir entender tudo o que está se passando. Nós, no corpo físico, precisamos ter a história toda arrumadinha para que nós possamos compreender. Então, é um elemento dificultador. E no mundo de provas e expiações, a sujeição à matéria ainda tem mais dificuldade, porque o mal ainda predomina. Então, ainda estamos sujeitos a outros tipos de provas, além das naturais, pela experiência do corpo físico, ter que suportar uma série de dificuldades que também são inerentes à nossa condição, porque se a nossa condição já fosse uma condição melhor, nós estaríamos em outro planeta, não estaríamos aqui no planeta Terra. Bem, aí nós podemos raciocinar assim, é para alcançar a perfeição, eu preciso me aperfeiçoar.
eu preciso me melhorar. Mas vamos dizer que eu, quando estou no corpo físico, lá na minha vida passada, eu cometi um ato qualquer, que eu magoei a Adélia. Eu fui lá, pratiquei um ato qualquer, que de qualquer forma eu atingi a Adélia. Aí a Adélia ficou magoada comigo, ficou sentida. Eu estava errado, né? Tem que partir desse pressuposto que eu errei com ela. Eu estava errado. E às vezes ela ficou lá sentida, eu fiz ela passar por uma experiência desagradável, ela ficou com os sentimentos dela lá. Mas pode ser que eu ainda esteja tão ainda disperso ou ainda não tenha uma compreensão suficiente que eu nem entendi que fiz o mal a ela. Bom, mas será que sem entender que fez o mal se compromete com a lei de Deus? Do mesmo jeito, porque a lei de Deus está escrita na consciência. Eu não tinha a sensibilidade suficiente para entender o que eu fiz a ela. E aí o que vai acontecer? Um dia, uma encarnação à frente, quando eu tiver sensibilidade suficiente, adiantamento moral suficiente, eu tenho lá a marquinha do que eu fiz ela passar. E eu preciso aprender que não posso fazer isso com os outros. Ela já me perdoou, aquela espírito elevado, né? Já me perdoou, já está lá na frente, foi embora. Mas eu estou com a marca lá que eu gerei. Eu fiz o mal, eu errei, criei a marca para mim. Aí um dia, na hora lá de fazer a minha programação, o guia falar, aqui ó, já pode tirar aquela marca. Lembra da Adélia aqui, aquela marca lá com ela? Você já pode tirar agora. Vamos tirar essa marca? Aí eu venho e sou submetido a uma situação, eu não me lembro mais do que eu fiz a ela. Já está lá para trás, ficou 5, 10 encarnações lá atrás. Mas eu fiz. Aí aquela minha marca vai atrair uma situação igual ou parecida com a que eu impus a ela, e eu vou sentir as mesmas coisas que ela sentiu. Aí eu vou compreender o que ela sentiu, porque antes eu nem tinha entendido. Eu era assim num nível tão diferente, ou ainda tinha um entendimento tão embotado, tão pouca sensibilidade, que eu não entendi o que eu fiz. Aí nesse momento eu vou entender. Aí vou sofrer, né, porque eu não me lembro mais. Aí parece que é injusto, né? Eu não me lembro mais. Aí vou sofrer, meu Deus, mas por que eu estou sofrendo isso? Aí quando eu retorno para o plano espiritual, eu vou ver. Ó, esse episódio aqui, você nem lembra mais. Ó, foi lá, ó, quando tu deu um chute lá na canela da Adélia. Foi lá, tá aqui, ó. É esse aqui. E aí você vai ter feito o aprendizado. Porque quando você passa por uma dor, alguém passa por uma dor, nós podemos olhar e ter uma noção do que a pessoa está passando. Mas saber mesmo o que aquela pessoa está sentindo, a gente vinha até conversando no carro sobre isso, mas saber mesmo o que aquela pessoa está sentindo, você não vai saber. É uma experiência que só quem passa por aquele tipo de experiência vai saber. E ainda assim, como somos individualidades, cada um encara aquela experiência de uma forma diferente e tem uma repercussão. Em linhas gerais, vai ser a mesma coisa, mas ainda tem a particularidade de cada um. Então, se o objetivo é que nós alcancemos a perfeição, e para que nós possamos viver um dia num mundo em paz, que nós não pratiquemos mais nenhum ato contra o outro que venha causar mal-estar, que venha causar o mal de qualquer jeito, eu preciso ter todas as experiências que a vida me proporciona. Essas experiências eu posso adquirir de duas formas. Ou quando eu erro e vou ter oportunidade de reparar, ou mesmo quando eu errei, ainda não tive oportunidade de reparar, quando eu vou ao encontro da dor. Então, se eu me adianto em trabalhos que eu atendo ao próximo, que eu me dedico a ajudar aqueles que passam por dificuldades, por sofrimentos morais ou materiais, eu estou me adiantando nesse processo. Porque eu não estou esperando a conta chegar. Eu estou indo de encontro à conta. Né? Então, tem lá o débito. O juro está correndo. Eu vou dizer, ó, pode parar com esse juro aí, eu vou pagar agora. Vamos lá. Né? Eu vou de encontro à dor do outro. E vou adquirir a experiência necessária.
Porque vamos lá, vamos prosseguir aqui na resposta. Né? Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. O que é vicissitude? Vicissitudes são as situações da vida no corpo físico, são situações que se modificam. Então, se nós estamos estamos num local, por exemplo, encarnamos num local onde tem guerra, estamos sujeitos a ferimentos, a ter que cuidar dos outros, a passar por cenas muito desagradáveis. Faz parte daquele conjunto do local onde eu estou vivendo. E as vicissitudes são essas coisas que vão se modificando, essa sucessão de ocorrências, são os movimentos da vida. Nós temos então que suportar todos eles, porque só assim que nós vamos poder chegar à perfeição. Como que está descrito no Evangelho, tem uma passagem que diz assim: cego que guia cego, se não me engano é o Espírito Erasto, cego que guia cego, os dois caem no fosso. Se eu vou estar adiantado e vou ter a possibilidade de guiar outro, eu tenho que conhecer o caminho. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Senão, como eu posso auxiliar? Como eu posso guiar alguém por um caminho que eu não conheço? Não é assim que a gente vai, por exemplo, passear num parque desses, de floresta, de mata. O que a gente tem que procurar? Um guia. O guia tem o quê? O guia conhece o local, sabe os caminhos. E nós precisamos, então, adquirir essa experiência. Mas aqui, quando ele fala dessa oportunidade, os espíritos falam dessa oportunidade respondendo a Kardec, diz: para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Então, vamos pensar aqui, qual seria essa diferença entre ser uma expiação ou uma missão? Na expiação, eu estou reparando com a lei, eu estou pagando, estou quitando. E eu preciso, antes de chegar nesse momento de quitar, eu preciso ter me arrependido. Então, eu vou me arrepender, vou expiar, e quando eu expio, eu pago, eu reparo com a lei. Eu vou me quitar com a lei, em virtude daquela experiência que eu ultrapassei. Mas ainda quero trazer, para nós raciocinarmos acerca disso, ainda mais um raciocínio. Eu gosto muito de falar nessa questão. É a questão 1000. É fácil de guardar, né? Questão 1000. Onde Kardec pergunta aos espíritos se desde esta vida nós podemos resgatar as nossas faltas. Podemos, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Os espíritos dizem que sim, mas que não é uma coisa muito comum, nem muito fácil, né? Mas tem uma observação aqui que eu acho muito interessante para nós raciocinarmos. Segundo o parágrafo, ele diz assim, o mal só é reparado pelo bem, e a reparação não tem mérito algum, se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, a expiação é quando eu me arrependo, passo pela dificuldade com o objetivo de reparar. Mas a reparação, não tem mérito algum. O que é uma coisa que não tem mérito algum? Não vale nada, não serve para nada. Se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Aí o que nós podemos começar a raciocinar aqui? Muitas vezes, nós como espíritos encarcerados no corpo físico, nós ficamos chateados com as situações que nos acontecem. A gente diz assim, puxa vida, mas eu estava ajudando o fulano ou a fulana, eu estava ajudando na situação tal, eu fui humilhado, ainda tomei um prejuízo. Que coisa, hein? Meus parabéns. Tem mérito agora. Agora tem mérito. Por quê? Porque vai atingir você no seu orgulho,
e nos seus interesses materiais. Parece que é uma coisa muito, assim, sacrificante, né? Mas será que Deus precisa mesmo dessa exprimida na gente? Dar essa apertada mesmo? Pegar essa chave, né? Que nem o pessoal que trabalha com mecânica fala, né? Dar aquela apertada no parafuso até ele transpirar? Mas será que nós aprenderíamos de outra forma? Que nós fixaríamos a lição, o aprendizado? E uma outra questão que nós podemos agregar a esse raciocínio que nós estamos expendendo agora, é que Deus é a inteligência suprema do universo. Isso significa que Ele não erra. Ele não erra. E nós vamos receber tudo isso na medida necessária ao nosso aprendizado. Por isso que é uma boa reflexão a gente não se revoltar com nada. Às vezes dá aquela sacudida, mas a gente não deve se revoltar, porque com certeza é na medida certa. Aliás, nós podemos até lembrar que com certeza tem sempre a misericórdia do Pai atuando, e que nós provavelmente nem aguentaríamos se fôssemos resgatar na medida realmente em que impusemos o mal ao outro. Então, quantas informações nós temos acerca da encarnação? Aí, muitas vezes, quando a gente passa pela dificuldade, reclama, né? Fica reclamando, mas não é possível, fui eu que escolhi essa prova mesmo, eu devia estar maluco quando escolhi isso. Mas não, mas é o necessário, porque lá nós vamos estar com a visão do espírito imortal, que quer resolver o problema. Ó, eu quero vir no corpo, quero deixar isso aí no corpo. Então, por exemplo, quando a escolha é para resolver uma questão de saúde, aí a pessoa vem, a saúde o problema está onde? Está impregnado lá no perispírito. Qual vai ser a cura? A cura vai ser a doença. Por quê? Vai transmitir do perispírito para o corpo físico. E a pessoa vai ficar livre daquilo. O espírito imortal vai ficar livre daquilo. Mas naquela encarnação ele vai ter problemas graves de saúde, porque ele quer se livrar daquelas dificuldades. E o corpo vai servir de mata-borrão para o espírito. Então, vamos seguir aqui no nosso raciocínio. Então, nós já vimos que a questão da expiação. Para outros é uma missão. Então, aqueles que já têm uma possibilidade adiantada, já se repararam com a lei e estão passando, às vezes, por uma dificuldade, é porque, para eles, a questão não é a da reparação. Eles já efetuaram a reparação. A questão é da missão. Ele está ali para cumprir. Ele se já conhece o caminho. É o guia que está nos conduzindo. Porque, será que o guia não sofre com as nossas dificuldades? Eles têm pesar. Não sofrem igual a gente porque a visão deles é mais ampla e vê que aquilo é momentâneo. Mas eles, de qualquer forma, eles convivem conosco. Eles experimentam um pouco da nossa amargura, mas não ficam revoltados e nem ficam muito pesarosos porque eles compreendem que faz parte do nosso processo evolutivo. Mas é bem verdade que eles prefeririam não nos ver passar por aquelas dificuldades. Mas eles reconhecem que essas dificuldades são necessariamente para o nosso bem. É a questão do mal e o remédio. Alguém conhece algum remédio para fígado que seja gostosinho? Tomar esse remedinho aqui de fígado, ai, que delícia, né? Remédio para fígado é tudo amargo, ruim, aquele que trava na boca, coisa, né? Mas, quando a gente está ruim do fígado, adora. Eu conheci um senhor que ele era mecânico, sabe? Ele gostava muito do passarinho não bebe. Aí toda segunda-feira de manhã você chegava lá, ele estava com o fígado em pandareco. Aí ele pegava assim uma folhinha do pé de boldo, lavava assim no tanque e ia mascando. Eu falei, ai, que bom. Ele achava bom aquele suminho que ele masticava do boldo, porque o fígado estava tão arrebentado que mesmo amargo, ruim daquele jeito, quando batia no organismo era um alívio. Era o remédio, para ele estava gostoso ali o remédio, né? Porque a necessidade dele era grande.
Aí vamos prosseguir aqui. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. É nisto que está a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca, sua parte na obra da criação. Então, nós temos também que suportar a parte que nos cabe na obra da criação. Quando nós formos espíritos já perfeitos, nós poderemos receber uma missão igual a de Jesus. Vir, guiar uma humanidade, um mundo, auxiliar um mundo a sair da dificuldade. E aí já imagina, né? A gente custou tanto para chegar lá nesse patamar, aí é que vai trabalhar mais, né? A gente já sente até uma preguicinha antecipada, né? Mas fica tranquilo, como a gente vai ser perfeito, já vai estar num patamar bem elevado, a gente não vai sentir preguiça, né? Nós vamos sentir satisfação, nós vamos se sentir satisfeitos por ter a oportunidade de executar uma tarefa dessa. Mas será que essa parte que nos cabe na obra da criação é só quando nós já estivermos perfeitos? Evidentemente que não. É no dia a dia. Então, a gente está andando no meio da rua, né? Principalmente quem é médium. Tem um problema, uma pessoa necessitada, sabe quem é a primeira pessoa que eles procuram? Nós que somos médium. Porque a gente atrai. Né? Como se os espíritos dissessem assim, pede aquele ali que ele vai ajudar lá. Ele está preparado para isso, né? E às vezes a gente não ajuda. Às vezes a gente deixa de lado. Sempre que possível a gente deve ajudar. Porque isso é uma parte que nos cabe. Muitas vezes é incômodo? É incômodo. Não tenha dúvida que é incômodo, né? Eu tive uma oportunidade, até comentei isso com um companheiro outro dia. Tive uma oportunidade de atender lá uns espíritos na mesa de desobsessão, que viviam na rua e tal. E no final um deles falou assim para mim, muito obrigado. Eu falei, não, agradeço a Deus. Não, mas você não sentiu nojo da gente. Eu falei assim, eu não estou te vendo. Eu estou vendo só o médium. Eu cheguei a ver você, mas eu não estou vendo você direto, eu estou vendo o médium. Aí ele falou, não, mas muito obrigado por isso, né? Aí, passados uns dias, eu estou numa lanchonete, não ia poder almoçar, estava lá fazendo um lanche. Aí chegou um morador de rua e pediu comida. O segurança lá do estabelecimento ia colocar ele para fora. Eu falei, não, peraí, vamos dar aqui uma comida aqui para ele. Aí perguntei o que ele queria. Aí o segurança falou, o cheiro está muito ruim, né, meu doutor? Tem que dar um jeitinho. Aí eu falei, não, tá bom, vou conversar com ele. Eu falei, você se incomoda se eu te der o lanche aqui, você comida? Aí, não, eu gostei. Ele falou, eu vou levar para o fulano. Aí levou para dividir lá com não sei quem. E aí ele foi embora. Quando ele foi embora, eu voltei para acabar meu lanche, mas aquele cheiro estava muito difícil, né? E eu não conseguia acabar de comer. Né? É um incômodo, né? Aí eu escutei um amigo espiritual falar assim, viu? Lá na mesa não tem cheiro, né? A gente pensa assim que está muito, né? É um incômodo? É um incômodo. Então tem um incômodo. Um incômodo físico lá, o cheiro lá do companheiro que está vivendo na rua, que não tem o asseio devido, vai ter um mau cheiro, não tem jeito. Mas o que era mais importante ali? Não era nós talvez conseguirmos auxiliá-lo para matar ali a fome dele momentânea? Isso não vai resolver nada. Essa não é a nossa parte. Resolver tudo não é conosco, resolver tudo é com Deus. Né? Nem Jesus veio para resolver tudo de uma vez, que dirá a gente. Né? Porque senão como é que faz? Eu tenho dó, eu tenho compaixão daqueles que estão morando para a rua e não têm alimento. Então tá bom, eu vou alugar um ônibus, botar todo mundo dentro do ônibus e levar para minha casa? Vou resolver a questão? Claro que não é assim que eu vou resolver. Mas isso não exclui de eu, na medida que eu tenho a possibilidade, eu fazer alguma coisa. Na medida que eu tenho a possibilidade, eu colaborar com serviço de quentinha para as pessoas que moram na rua, com cobertores, com roupa, tudo na medida que eu posso. Mas a questão não é o quanto eu posso. A questão é se eu me incomodo com isso. Se eu observo esses detalhes. Deus não está preocupado com a quantidade do serviço que você faz.
Se nós formos olhar lá na parábola dos talentos, onde Jesus faz a referência a um homem de negócio que saiu e deixou um talento, né, ou uma importância com 3 servidores diferentes, um multiplicou por 4, o outro só por 2 e o outro por nada. Mas o que multiplicou por 2 e o que multiplicou por 4 recebeu o mesmo tratamento do Senhor. Então Deus não está preocupado com a quantidade, Ele está preocupado com o seu esforço, a sua boa vontade. Por quê? A gente pode então aprofundar esse raciocínio aqui, ó. Olha só. Por que Ele está preocupado com a boa vontade? Porque quando nós vamos fazer uma tarefa no bem, como é que isso é medido? É medido assim, olha, ela é uma pessoa muito rica, então ela chegou lá e durante 6 meses ela pagou toda a despesa da obra social. Ah, vai ganhar mais mérito no céu, né? Não sei. Porque, né? Estou falando com ela porque ela está do meu lado aqui, né? Porque se isso não fizer a menor diferença para ela, vai valer menos do que o que der a moedinha. Não é assim lá a experiência do óbolo da viúva? Porque a viúva deu menos que todo mundo, mas deu do que lhe fazia falta. Aí tem até uma questão, é a 646, que fala sobre isso. Eu vim com o meu guia ali, 2 guias ali no carro, estudando juntos, sabe? Aí eles me ajudaram. A 646 fala sobre isso. Ó, vamos lá na 646. Diz assim, ó. O mérito do bem que se pratica está subordinado a certas condições, ou melhor, há diferentes graus no mérito do bem? O mérito, aí é a resposta, né? O mérito do bem está na dificuldade. Nenhum mérito há em fazê-lo sem um esforço e quando nada lhe custa. Deus leva mais em conta o pobre que divide seu único pedaço de pão do que o rico que dá do seu supérfluo. Disse o Jesus a propósito da moeda da viúva, né? Que eles lembram de novo do óbolo da viúva. Então, não é quanto você dá, não é o quanto você faz, é como você faz, o sentimento que você coloca nisso. Então eu vou fazer um trabalho no bem. Aí tem companheiros que têm 3 horas de disponibilidade, 4 horas de disponibilidade para fazer aquele trabalho. Eu só tenho 1 hora de disponibilidade. Será que a minha disponibilidade será levado menos em conta do que o que dá 4 horas? Não. Levado igual. Por quê? Porque a questão é que eu estou pegando aquele meu tempo, que eu podia descansar, podia assistir um filme, podia praticar um lazer, e estou dedicando a uma tarefa no bem. Então, não é pela quantidade, é pelo sentimento que você impõe as coisas. Então, será que se eu doar 1 quilo de arroz, que é a minha possibilidade, para uma obra social, vai valer menos do que aquele que pôde doar, sei lá, 30 quilos? Claro que não. E imaginemos então que só cada um que tem uma condição melhor, ajudasse o outro que não tem uma condição boa. Já teríamos uma grande parte dos problemas resolvidos. Mas nós compreendemos que as coisas não funcionam de uma maneira tão simples assim. Que a vida tem os seus mecanismos, que a sociedade tem as suas formas de convivência e que nem sempre nós conseguimos reduzir as ações a questões tão equacionadas assim de maneira tão simples. Mas não é por isso que nós devemos diminuir nosso olhar para o próximo. Se nós não prestarmos atenção assim, nesses detalhes, nós vamos fazer parte daqueles que não olham para os outros, né? Que consideram alguns seres como seres invisíveis. Então tem um
um trabalho sobre isso, né? As pessoas que são invisíveis, que não recebem cumprimento, que ninguém olha para eles. Não, isso acontece muito com os moradores de rua ou as pessoas em condições, trabalhando em condições mais humildes, em locais onde há tarefas muito importantes ou pessoas exercitando lá seu poder aquisitivo muito alto. São consideradas, às vezes, invisíveis. Então, nós nos preocuparmos em dar atenção a essas pessoas, às vezes a gente não pode dar atenção de parar e conversar. Muitas vezes a vida não suporta isso. Mas você pode olhar, você pode cumprimentar, você pode rezar por essas pessoas. Você está passando uma condução, está vendo uma pessoa em condição difícil, o que você vai fazer? Às vezes não dá nem tempo de saltar nem nada, mesmo que você queira ajudar. Você pode fazer uma prece para aquela pessoa, pode pedir a Deus que ampare, pode pedir o guia daquela região que ajude aquela pessoa. Isso tudo vai fazer parte da nossa possibilidade de colaborar com a criação. Porque qual a finalidade da nossa criação? Deus nos criou para quê? A todos nós, Ele criou para que nós possamos ser felizes. Nós só vamos ser felizes quando atingirmos a perfeição. É que nem dizem lá os nossos irmãos evangélicos, né? Deus tem um plano para a nossa vida. Eles gostam de falar assim, né? Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a nossa vida. Nós fomos criados simples e ignorantes e vamos chegar à perfeição possível ao espírito humano. Do átomo ao arcanjo. Que o arcanjo também começou pelo átomo. Quer dizer, do átomo até a possibilidade de estarmos evoluídos. Isso requer o quê? Esforço da nossa parte. Requer que nós prestemos atenção. Porque como vamos ter uma sociedade evoluída se nós não atuarmos dentro da lei de justiça, amor e caridade? Eu quero que o próximo não tenha problema, mas eu me coloco dentro da lei de justiça, amor e caridade? Eu gosto sempre de lembrar da fala do Espírito Pascal, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 12, quando ele diz: se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais lugar, e fugiria, porque se sentiria envergonhado de toda parte. Então o mal desapareceria. Ficais bem certo disso. Então precisamos expulsar o mal, a indiferença dos nossos corações, porque ele está dentro de nós. Está dentro de nós a indiferença. Tudo que nós pudermos fazer para auxiliar o próximo, nós devemos fazer. Ah, mas como é que é isso, né? Como é que isso vai se dar? Será que é simplesmente eu doar? Acredito que não. Acredito que não. Porque as coisas nós precisamos aprender até a ajudar. Que nós não estamos nos candidatando a sermos bonzinhos. Bonzinho é pejorativo. Nós estamos nos candidatando a sermos bons. A bondade passa pelo critério de justiça. Bem verdade que a justiça é de Deus, mas nós temos que avaliar as coisas. Então eu me lembro de uma discussão que tinha algum tempo atrás com relação à limitação da concessão de cestas ou de bolsas básicas, né, para as pessoas que estavam necessitadas. E aí, aparentemente, a gente diz assim: poxa, mas a pessoa está necessitada, não vamos ajudar? E eu me lembro de uma assistente social que dizia assim: olha, nós fomos lá, não sei aonde, aí tinha uma comemoração na obra social, e o presidente lá apresentou: ah, essa aqui é a filha da nossa primeira assistida. Olha só, aí a assistente social contando. Olha que coisa horrível. Quer dizer que é a terceira geração de necessitados. Não foi feita a promoção social, não foi dado estímulo para aquelas pessoas mudarem de vida. E aí nós podemos pensar assim, né? Então, como é que faz, né? Como é que vai fazer? Nega a comida a quem precisa? Por outro lado, não estimula a pessoa a caminhar? Olha que é uma equação boa para a gente raciocinar. Então, a diferença está no que a doutrina espírita se propõe a fazer.
que é esclarecer o espírito, colocar em condições dele ir à frente. Não queremos falar assim naquele tom professoral, tipo, faça o que eu fiz, que você vai se dar bem, né? Não é nesse sentido. Mas é no sentido de o espírito saber que ele tem forças sempre para buscar. E por mais difícil que seja a vida, ele vai ter condições de superar se ele perseverar. Ah, mas às vezes é muito difícil. É verdade. É verdade. Mas o que se tem de bom sem sacrifícios? O que se tem de conquista sem esforço? Alguém já recebeu alguma coisa muito boa sem esforço nenhum? Às vezes a gente recebe uma herança, né? Mas não é todo mundo que recebe, não. E mesmo assim, se tem notícia de pessoas que recebem a herança, não custou nada, não é valorizado, aí em bem pouco tempo tudo é consumido, porque não custou o esforço. Então é preciso que nós nos conscientizemos de um caminho que existe para todos nós, que a doutrina espírita nos mostra com muita clareza, que é o Evangelho do Cristo. Por que ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mais à frente até ele diz que não explicou tudo, que ainda havia um outro consolador para explicar, mas é o exemplo que ele nos deu de esforço, de força, de perseverança, de nós acreditarmos no Pai, de termos esperança. Ele trouxe todo esse exemplo para nós. Então, uma das bases muito potentes para que o espírito possa ir à frente é a educação, é o conhecimento. E é nós, na doutrina espírita, nós primamos por esse conhecimento. Nossa fé é raciocinada. Nós, então, pensamos, repensamos sobre o assunto, pegamos as questões, olha como é que Kardec faz, ele pergunta, repergunta, esmiuça a resposta, tudo para que nós tenhamos material para pensarmos, para raciocinarmos, para podermos progredir, porque a lei é de progresso. Vamos prosseguir aqui no nosso estudo, né? Em condições de suportar a obra da criação, e é para executá-la em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial do mundo para aí executar, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal forma que, concorrendo para a obra geral, né, concorrendo para todo mundo, ele mesmo, o Espírito, se adianta. Então significa que não é só quando a gente já estiver perfeito, é desde já nós podemos dar a nossa colaboração, a nossa participação. E aí na questão 133, Kardec pergunta, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? E os espíritos respondem, todos são criados simples e ignorantes, instrui-se nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer alguns felizes sem atribulação e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. Então tem que vir para a vida do corpo material. Tem que conquistar a possibilidade de alcançar a perfeição. Em Deus não dá nada de mão beijada. Por isso que a teoria dos anjos é em desacordo com a lei de Deus. Porque anjo já seria um ser criado perfeito. Por isso até que a teoria lá do diabo, do Lúcifer, né? Diabo, Lúcifer, coisa ruim, capeta, o capiloto, aquelas apelidos todos que o pessoal bota aí, é tudo furada. Porque era o anjo decaído. Mas peraí, era anjo? Era anjo e já tinha perfeição do entendimento. Como é que ficou com inveja de Deus e queria tomar o lugar dele? Não tem cabimento. Então não era perfeito, então não era anjo. Então é uma teoria furada, né? E serve lá de base para aqueles raciocínios antigos, né? E o pessoal tem aquela figura, né, do coisa ruim. Aliás, eu escutei um pastor que falava até assim, ó, eu não chamo capeta, eu chamo lapeta, porque cai ele vem para o lado de cá. Falo lá para ele ficar para lá, né? Então, tanto medo que ele tem do coisa ruim, né? Então, lapeta, capeta, não, nada disso, né? Porque não existe nenhuma força
capaz de afrontar Deus. Nenhuma força, que nem aquela questão lá que Jesus foi tentado. Tem um espírito aqui na terra que teria capacidade de se aproximar de Jesus para tentá-lo. Nem passa perto. A vibração de Jesus nem permitiria essa aproximação. É uma questão de visão ali, de interpretação da Bíblia. Imagine, olha, doutor Bezerra, tem uma passagem, doutor Bezerra de Menezes estava lá nas imediações ali do Campo de Santana, desencarnado já, e um espírito vem e fala um monte de besteira, um monte de impropérios lá para ele lá. E ele fala assim para o espírito: olha, você não pode falar comigo assim. Você vai ver com o que eu vou fazer com você agora. Presta bem atenção. Aí ele, olha o que o doutor Bezerra de Menezes vai fazer com ele agora. Ele se concentra e faz uma prece tão potente que limpa 4 quarteirões. O que o doutor Bezerra de Menezes fez? Né? Vai ver o que eu vou fazer agora com você. Uma prece. Uma prece. Então imagina, né? Doutor Bezerra de Menezes conseguiu fazer essa prece que fez essa limpeza aí por 3, 4 quarteirões. Imagina se algum espírito vai conseguir se aproximar de Jesus para o tentar. Olha, Jesus, vim aqui lhe tentar, hein? Não tem, nem chega próximo, a vibração de Jesus nem permitiria isso, né? Então, voltando aqui à nossa questão 133. Então, nós precisamos das tribulações da vida. Nós precisamos passar por essas questões. Agora, aquele que escolhe diretamente o caminho do bem, já fica mais fácil de chegar. É o que está na subquestão A. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isto não os isenta das aflições da vida corporal? E os espíritos respondem: chegam mais rápido ao objetivo. E, além disso, as aflições da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições possui, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que decorrem desses defeitos. Então, quanto menos dificuldades morais, menos eu vou sofrer. Tem uma passagem na Bíblia que fala isso, mas eu li um livro espírita, que eu acho que é Emmanuel, falando de Paulo. Ele diz assim, que está na Bíblia também, diz assim: o que sofre o homem? O homem sofre a sua própria imperfeição. Nós sofremos por quê? Nós sofremos porque somos imperfeitos. Ah, mas eu estou passando por uma dor. Estou passando por uma dor. Tá bom, você está passando por uma dor, mas Deus não está te amparando? Não tem um propósito? Você não está conseguindo até enxergar o que você está passando? Então, tudo na vida tem um propósito. E se nós conseguirmos voltarmos sempre para Deus, a essa possibilidade do caminho que Ele está nos colocando, sempre abstraindo qualquer tipo de revolta, sempre utilizando a obediência e a resignação. A obediência e a resignação do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, né, que o um é o consentimento da razão. Não tem jeito mesmo, eu tenho que aceitar. Mas a resignação, a obediência é isso, né? Eu tenho que obedecer, não tem jeito. Mas a resignação não. A resignação é o consentimento do coração. Aí eu não só racionalmente entendi que eu preciso daquilo, como também no meu coração eu aceitei que eu passo por uma situação que é aquela que representa a minha necessidade de evolução e de crescimento. Então, a questão sempre é com vistas ao progresso. O progresso, que é uma lei de Deus, a que todos nós estamos submetidos, a que o mundo inteiro, aliás, vamos ampliar mais, né? A que o universo, uma lei a qual o universo inteiro está submetido. Todos os planetas do universo
ao infinito, isso, estão submetidos à lei de progresso. E nós vamos alcançar um progresso tamanho que para nós agora é inimaginável onde nós poderemos chegar. Nós não temos ainda condição de, pelo raciocínio, entender aonde todos nós chegaremos. Como que nós teremos uma felicidade que para nós hoje ainda é impossível de compreender. Mas Deus tem isso planejado para nós. E a obediência à lei e a imposição da lei de progresso vai fazer com que nós cheguemos a essa posição, independentemente se nós compreendemos ou não isso. Então, aquele que nós poderíamos considerar assim, como o último de nós, moralmente falando, pode pensar em qualquer malfeitor, um reconhecido malfeitor da sociedade. Vamos mais amplamente ainda, um reconhecido malfeitor da humanidade. O Espírito que nos perdoe, mas vamos citar Hitler, um reconhecido malfeitor da humanidade. Pode ter certeza que ele um dia vai alcançar a perfeição possível ao espírito humano e será bom igual a Jesus. Será bom igual a Jesus. Quanto tempo ele vai levar, nós não sabemos. Porque é a escolha do Espírito. É a escolha do Espírito o tempo que ele vai levar. Pode ser até que ele chegue mais rápido que nós. Porque o Espírito vai e consegue entender que precisa se modificar. Tomei um cartãozinho vermelho aqui, faltam 10 minutos, né? Dá para eu acabar de baixar o caboclo falador. Então, ele vai compreender que ele precisa se modificar. Ele vai se modificar. Por quê? Ele tem tanta força para agir no mal que ele vai reverter aquela força a favor do caminho certo, a favor do bem. É assim que muitos espíritos, às vezes, que estavam altamente dedicados ao mal, passam à frente de muita gente. O Altivo falava assim, às vezes o espírito está lá bem dedicado ao mal mesmo, aí compreende, muda de caminho, passa à frente de um monte de padre, freira, pastor, um monte de religioso aí que está andando aí, um monte de espírito, todo mundo caminhando aí, passa à frente de todo mundo. Porque ele adquiriu tanta força no trabalho do mal que ele passa à frente. Aliás, né, essa é uma dos pontos de apoio para o raciocínio dos médiuns. Os médiuns são aqueles que têm uma descompensação vibratória. Né? Por isso que a gente pensa, é tudo meio perturbado mesmo. É mesmo. A descompensação vibratória. Onde adquirir essa descompensação? Né? A descompensação são os spins paralelos. 2 voltas lá, 2 spins no átomo, que fica os átomos da molécula da célula do cérebro do perispírito. Tem 2 ao mesmo favor, 2 voltas negativas. Aí vira uma antena receptora para captar os fluidos e para acumular mais fluidos, para refazer aqueles que gastam no trabalho. Onde você que adquire isso? Isso está dito por André Luiz em Mecanismos da Mediunidade. Mediunidade e eletromagnetismo. Se adquire de tanto se trabalhar no bem ou insistir nas fileiras do mal. Então vocês eu não sei, eu era anjo, né? Então foi de tanto trabalhar no bem. Vocês aí eu não sei, mas eu é porque eu trabalhava muito no bem, né? Então é assim que a gente vai crescer. Mas a doutrina espírita não traz para a gente nem a culpa, também não traz o milagre da modificação, também não traz a salvação automática. A doutrina espírita traz para a gente o quê? O esclarecimento, o conhecimento, porque ninguém vai te modificar. Você que vai concluir que precisa se modificar e vai progredir. Ninguém vai modificar ninguém. É a própria pessoa. Então nós não acreditamos em milagres. Não somos salvacionistas, somos reencarnacionistas. Vai ser evolução através das diversas experiências no corpo físico que vai fazer com que nós possamos caminhar e ir adiante. Mas hoje nós temos um instrumento, nessa encarnação, nós temos um potente instrumento para nós acelerarmos
essa modificação, que é a doutrina espírita, com os conceitos, com as explicações, para que nós possamos estudar, para que nós possamos entender, para que entendendo, nós tenhamos força, ânimo e o desejo de nos modificarmos. Então, tirando o pessoal daqui que já está tudo santo, né? Você não que veio do Rio, minha mulher também não veio do Rio, mas o pessoal daqui que já está tudo santo, a gente tem que crescer, tem que se esforçar, tem que ralar. É difícil mesmo, não é fácil não. Onde pode procurar o Evangelho inteiro, nem no resumo das leis morais no Evangelho segundo o Espiritismo, e nem na Bíblia, no Velho, no Novo Testamento, não vai ter nenhum lugar que tenha nenhuma expressão que tenha vindo de Deus, nem nenhuma fala de Jesus que diz, vai que é moleza, meu filho. Tem não. Tem nada fácil não. Tem que, buscar, ralar, se esforçar. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Buscar é a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Então não é fácil não. Vai depender da nossa vontade, do nosso empenho, da nossa dedicação. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos aqui para quê? Por que nós viemos aqui? Nós viemos para escutar, pensar, raciocinar acerca da lei de Deus através dos postulados da doutrina espírita. E a doutrina espírita, então, nos traz esse conhecimento. Aí, para encaminharmos assim para o final, vamos chegar no final, né? Para encaminhar assim para o final, nós podemos lembrar Leon Denis, o patrono. O que é que o nosso patrono nos diz? Ele nos fala acerca das potências da alma, pensamento, sentimento e a vontade. Então, eu pensando nisso, eu posso começar a acionar a primeira potência da alma, o pensamento. Eu vou entender a necessidade de modificar. O que eu preciso modificar? Por que eu preciso modificar? Que é bom para mim me modificar. Acionei a primeira potência da alma, o pensamento. Vou para o segundo, o sentimento. Eu senti que aquilo não é bom. Eu percebi que eu preciso modificar para que o meu sentimento modifique as coisas em torno de mim. Fui para a segunda potência da alma. E aí eu aciono o quê? A vontade. Porque eu ciente de que preciso, percebendo, sentindo que necessito mudar, eu vou pôr a minha vontade em prática. É assim a movimentação dos fluidos. Eu penso, emito o fluido, eu sinto, dou a qualificação do fluido e eu, pela minha vontade, impulsiono os fluidos. Então, meus amigos, terminando pontualmente, vamos agradecer a Deus por ter conhecido a doutrina espírita nesta encarnação, que nos traz toda essa possibilidade de raciocínio, ciência, filosofia, religião, que responde os questionamentos desde sempre da humanidade. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, com esse conhecimento, nós vamos poder adotar as melhores resoluções diante da oportunidade que a vida nos dá para, como diz Leon Denis, seguir adiante para o alto na direção de Deus. Graças a Deus, que Deus e Jesus sejam louvados hoje e sempre, e como diz o bondoso Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja a todos nos estudos e nos trabalhos espirituais da noite de hoje. Ao término dos trabalhos, dos estudos, vamos identificando assim a elevação dos pensamentos em torno do mecanismo da encarnação e perceber a grandiosidade do amor, da justiça de Deus a perpetuar em nossas mentes,
em nossas consciências as suas leis, as leis de Deus e o exemplo de Jesus. Caros irmãos, o quanto todos estamos avançando nas várias existências e a depuração que se faz no objetivo de alcançarmos a perfeição está exatamente em conhecendo as leis de Deus e identificarmos em nós mesmos o que já temos avançado, o que já temos conquistado. Muitos reclamam de suas lutas, de suas provas. Ora, se olharmos a história da humanidade e nos inserirmos nos personagens da história, veremos, caros irmãos, que a cultura, que a ciência, que a sociedade avançou diante do progresso material e cada um de nós, dentro das suas necessidades interiores, também poderemos ver um povo com objetivos mais justos, uma lei buscando a certeza do bem com transparência, as sociedades se organizando em propostas de caridade, no desenvolvimento do progresso a seus irmãos, e a doutrina espírita abrindo os olhos de todos nós em torno da medicina, em torno da tecnologia, em torno da sociedade, em torno do universo, fazendo com que cada um de nós espíritas possamos dizer assim: eu avancei, eu estou progredindo, eu tenho tanto ainda o que fazer para perceber os mundos superiores a qual desejo habitar. Caros irmãos, trabalhemos, desenvolvamos em nossos corações o sentimento nobre do exemplo de amor de Jesus. Não paremos com as lamentações, com as culpas, e saibamos enxergar que as marcas aqui ditas, impregnadas no perispírito, são exatamente o momento da culpa, porque aquele que não sente que houve um erro e não se culpa, a lei marca, mas ele não se condiciona a mudar. O arrependimento é a proposta de determinação que lança para o corpo físico a necessidade de provas e mais provas para perceber na expiação que retirou da sua mente o sentimento de culpa. E o espírito avança, olha para o futuro e enxerga tanto ainda que deverá alcançar em mundos superiores a alegria do bem em si mesmo. Trabalhemos, irmãos, sabendo entender o que Deus nos oferece nas encarnações, na convivência do bem, na sociedade e no exercício da mediunidade, do trabalho, da caridade na casa espírita. Abraço do vosso irmão altivo a todos os corações presentes. Muita paz, meus caros. Muita paz.